Graça e paz da parte do Senhor. Vamos estar meditando na palavra de Deus, o texto que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 8 e 9. Diz assim o apóstolo Paulo: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que ao afastasse de mim o espinho, o sofrimento que ele estava cometido. Então, ele me disse, ou seja, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa foi a atitude do apóstolo Paulo. Nos momentos de fraqueza, em sua maioria, as pessoas tentam escapar de muitas formas e de até situações estranhas e alheias, principalmente à vontade de Deus, o direcionamento de Deus. Porque, segundo a palavra de Deus, justamente na fraqueza que nós dependemos desse poder fortificador dele. Os que procuram isso, muitas das vezes, ignoram essa bênção, essa graça e procuram de forma equivocada em outras coisas. A maioria ignora também essa bênção. Muitos conhecem, mas não têm o poder eficaz em suas vidas, não entendem o verdadeiro significado dessa fortificação espiritual. Muitos conhecem, mas não praticam, não buscam e não vão à fonte única desse Deus fortificador. Mas existem aqueles que conhecem, experimentam e desfrutam desta bênção em períodos de fraquezas, em situações que são acometidas, e a promessa do Senhor será sempre a mesma, de forma fiel. Esse Deus, que é fiel e justo, é rico em poder e glória, ele sempre haverá de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, inclusive nesse período de fraqueza, ou das fraquezas que já tivemos, estamos tendo e poderemos ter. Mas aqui voltando ao texto, as fraquezas do apóstolo Paulo, a origem delas, mas também os propósitos desta situação na vida do servo de Deus, como também em nossas vidas. Nós temos o hino 145 do nosso hinário, que fala desse refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil. Me vem livrar, a sua graça fortificadora me vem livrar. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. Força do Senhor, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo, das circunstâncias que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre me susterá. Essa promessa é maravilhosa, ela é permanente, ela é da parte do Senhor e ela irá se cumprir, independente da fraqueza que seja ou das fraquezas que poderão ainda advir sobre as nossas vidas. Não importa, Deus continua sendo Deus, a graça continua sendo graça de Deus, a força continua sendo desse Deus forte, poderoso. A bênção continua sendo bênção, a cura continuará sendo a cura dele, Deus. O livramento sempre virá da parte dele, do Senhor maravilhoso.
e nas fraquezas, Paulo busca em Deus. Não numa questão de estar em pecado, não se trata disso, mas ele enfatiza que justamente na fraqueza, por causa disso ele pede ao Senhor que afaste dele esse espinho, e ele reconhece, dá a resposta do Senhor, dizendo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a ênfase, a resposta eficaz de Deus é que Paulo estava mergulhado na fraqueza. Havia um momento muito difícil para o servo de Deus. Ele passara por insultos, dificuldades, perseguições, calamidades, circunstâncias inesperadas, não planejadas, não pensadas, assim como também em nossas vidas. Elas chegam, elas já chegaram, elas ainda poderão chegar. E aí a situação fica difícil, vem a fraqueza, e aí o recurso é buscar ao Senhor em todas as situações preocupantes, temerosas, incertas, duvidosas, angústias, pressões, estresse. Nenhuma força humana nunca, jamais irá resolver. Essa força não está em nós, essa força não está em nenhum ser humano. Nunca. Vem do Senhor. Em todas elas e tantas outras que aqui falamos, não importa. Todas elas, essas experiências adversas e que tendem a trazer algum grau, algum nível de fraqueza, que não importa o grau, o nível de fraqueza, não importa a situação, o tempo, o limite disso, não importa. De Deus vem a força. De Deus vem a força para essas fraquezas, nesses momentos de fraqueza. Fraqueza que, de fato, Deus nunca estará sendo insuficiente para não supri-la. Nunca, jamais. Há, sim, uma ingerência aqui na experiência do apóstolo Paulo, do próprio maligno Satanás, que, por sinal, a obra dele, como o Senhor Jesus nos ensina, que é sempre matar, roubar e destruir os povos, as nações, também colaborando e fazendo ingerência em doenças, em miséria, em discórdias, em pandemias e epidemias, mas não importa, porque a ação dele, do maligno, Satanás, é limitada, já está limitada, já foi limitada, estará limitada por Deus, porque só existe um poderoso, só existe um Deus, um Senhor soberano, sobre tudo e sobre todos, e sempre da parte de Deus, objetivos, propósitos, metas maiores sobre tudo e todos, em todas as circunstâncias. A obra de Deus, que sempre estará a nosso favor, sendo trabalhada como foi na vida de Paulo, dando propósito, preparando mais o servo de Deus, fazendo-lhe mais piedoso. Ele reconhece, ele fala que de boa vontade ele resolveu glorificar. E gloriarei nas fraquezas, glorificando a condição divina, mas reconhecendo que com gratidão nessas experiências, para que sobre ele repousasse a graça, a força, o poder de Deus quando da fraqueza. Deus tem graça soberana, não deixou de ter, ela continua. Satanás está sob controle. Quando das tragédias, todas as circunstâncias adversas, Deus terá propósitos, estará sempre trabalhando em nossa vida, na vida do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos e filhas. Deus estará trabalhando mais piedade, humildade, mais dependência, mais experiência dele. O apóstolo Paulo, lá ainda na segunda carta, no capítulo 1, versículo 9, ele reconhece, ele diz, para que não confiemos em nós mesmos, e sim em Deus. Para que não confiemos em nós mesmos, sim em Deus.
no capítulo 4, versículo 9, temos esse tesouro, ou seja, essa graça, esse poder, esse fortalecimento em nós, vasos de barro, para que a excelência do poder, da força, seja de Deus e não de nós. Deus tem propósito, sim, meu irmão. Deus tem propósito. O propósito também é de glorificar o nome do seu Filho amado. Ele cita o Senhor Jesus aqui no final do versículo 9, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E depois no final do versículo 10, por amor de Cristo nessas situações, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus tem propósito para glorificar o Filho dele ainda nestas condições, dando força, dando graça para suportarmos. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, capítulo 4, a partir do versículo 11, assim diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me dá força. Muito mais nas fraquezas. Quando das fraquezas, é o Senhor, é dele que vem essa força maravilhosa e necessária, por pior que seja o grau, o nível da fraqueza que possa acometer os servos de Deus, as filhas de Deus, os filhos de Deus, aqueles que dependem dele. Abatimento não importa, impotência, limitação não importa. Precisamos estar conscientes de que tudo faz parte de um plano, de um propósito, de uma meta de Deus, do universo, o universo que é de Deus, e muito mais em nossas vidas, muito mais na vida do salvo, muito mais na vida da igreja dele. Deus está também nos ensinando com essas coisas nesse período. Deus quer que façamos mais, principalmente para a glória dele, e Deus, por certo, quer mudar também, está mudando muita coisa na vida dos seus. Período que muitos estão aprendendo a orar quando não oravam, como deviam ler a palavra, meditar, buscar no Senhor, depender mais do Senhor em todas as horas, em todos os momentos. E Deus está trabalhando sempre a nossa fé, a nossa piedade, a nossa humildade, dando santificação, crescimento, e Deus vai continuar fazendo e trazendo de forma maravilhosa e eficaz essa graça fortificadora quando das fraquezas, quando a fraqueza chegar. É nas fraquezas que o apóstolo Paulo, que o servo de Deus, encontrou, experimentou de forma eficaz essa bênção do aperfeiçoamento, do repousar do poder de Deus. E aí ele resolveu ficar alegre. Que Deus nos faça fortes nele, porque dele vem essa força, e que nunca jamais haverá fraqueza capaz de nos sucumbir e nos tirar a condição que será permanente, como salvos, como igreja, sempre mais que vitoriosa em Cristo Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.